Fala, pessoal. Vamos dar continuidade, então, à aula de derivativos do mercado swap. A gente já explicou os conceitos básicos, que não tem muito o que dizer sobre o swap. E agora vamos começar a exemplificar para a gente entender melhor. Para isso, a gente vai usar o exemplo do swap DI pré, que é uma troca entre duas instituições financeiras. Bom, imagine, o que é o swap DI pré? Corresponde a um contrato de troca de taxa de juros, só que essa ideia é você proteger uma taxa. Então, imagina que você tenha uma instituição financeira e essa instituição financeira, o que ela faz? Ela pega dinheiro via emissão de CDB, igual o exemplo anterior, e aí ela pega esse dinheiro e ela passa a ter uma dívida. E imagina que essa dívida dela, esse CDB pode subir ou cair. E aí ele é indexado no CDI do mercado. Então ela pega seu dinheiro na forma do CDB e aplica esse dinheiro, suponhamos um empréstimo para compra de carro, que é fixo, pré-fixado, numa taxa já estabelecida. Esse valor aqui é o que ela vai receber com esse dinheiro. Recebendo, ela pega e paga esse CDB de acordo com o prazo estabelecido. Essa diferença aqui a gente chama de spread, que é a diferença entre essa taxa de juros fixa e a taxa de juros que ela vai pagar na dívida dela de CDB. Só que a dívida dela, que é um percentual do CDI, ela oscila no tempo, não é fixo. Agora, imagina que tem uma alta grande da taxa de juros e tem uma previsão que esse spread da instituição financeira vai diminuir muito no tempo até o vencimento. O que ela pode fazer? Ela faz um swap que troca uma taxa DI por uma taxa pré-fixada e trava essa taxa aqui. E se porventura a instituição financeira perca dinheiro na vida real, ela ganha com a bolsa de valores. Agora, ela vai fazer isso para quem? Para uma outra instituição financeira que tenha proposta contrária. Imagina que, nesse caso, essa outra instituição financeira ela quer que essa taxa suba. Você imagina que a taxa vai subir, ela está favorável que haja uma taxa de juros alta. Por exemplo, ela investiu dinheiro em alguma coisa que está indexado no CDI. Se essa taxa de juros subir, ela ganha mais dinheiro. E aí a ponta contrária. Portanto, e ela tem uma aplicação no pré. E aí o que ela pode fazer? Ela vai até o mercado e troca justamente com essa outra instituição. Então, nós temos, portanto, uma instituição compradora e uma instituição vendedora de contratos DI, em troca do pré. Um comprador de um contrato DI está assumindo uma compra de DI vendida em pré. E aí a gente fala que ela tem uma ponta ativa no DI, que ela está comprando o DI, e aí se o DI subir, ela ganha com o DI. É difícil a gente interpretar isso, porque se ela quer trocar um DI por um pré, a gente imagina então que ela vai vender o DI. Na verdade, não. O que ela quer? Que o DI suba ou caia? Ela não quer que o DI suba. Se subir é ruim para ela. Então ela compra DI. Se o DI subir, ela ganha a cotação na bolsa e paga o prejuízo que ela vai ter. Não, ela não quer que o DI caia. Ela vende DI no contrato swap. Portanto, saber o que eu vou comprar lá é mais no sentido quanto que ela quer ter ganho com a bolsa, e não no sentido de que eu estou desfazendo do DI. Esse que é o raciocínio. Logo, se ela está compradora em DI, ela está na ponta ativa DI, ou o vendedor vai estar na ponta passiva, que é o inverso. E aí, como é em troca do pré, ela está na ponta passiva pré, o outro vai estar na ponta ativa pré. A cotação do DI pré, ela oscila todo momento, em diversos prazos na bolsa, a gente consegue observar ela. Por exemplo, no dia 23 de junho de 2021, levantei, você entra taxa referencial DI pré na bolsa, você consegue ver essa cotação. Peguei aqui em dias corridos, lembrando que a Selic está em 4,25 e aí a cotação aqui 4,15, viu? Tem mais duas casas, na verdade está arredondado. E aqui eu tenho para 252 dias, aqui para 360 dias, que seria o DI e o pré-fixado. 30 dias, tá? E essa taxa de juros ela sobe no tempo. Então dá para você ter uma noção qual que é a taxa que está se praticando no mercado num determinado prazo. Olha só, à medida que o prazo, aqui é número de dias, aumenta dias, a gente tem uma alta na taxa de juros, que a gente chama de curva de juros. Essa curva ela está tendendo bem no longo prazo, próximo de 10%. Portanto, 30 dias, 6 meses, 5%. Um ano, 6%. Um ano e meio, 2 anos,
7%. 5 anos, 8%. 10 anos, olha lá, já está na casa dos 9%. É a taxa de juros desse momento. Poxa, então vou pensar um exemplo para ficar muito fácil da gente visualizar como seria esse swap DI Presta. Eu considero uma empresa, não um banco, vamos pensar uma empresa, que tem uma dívida. Então, olha só, é importante a gente saber o que está falando. É uma dívida de 10 milhões atreladas a um CDI. Poxa, se é uma dívida atrelada ao CDI, é uma taxa flutuante, ela não sabe quanto que ela vai pagar no final. O vencimento é de 1 ano, 252 dias úteis. Ela não sabe quanto que ela vai pagar porque depende do DI. E se está atrelado 100% CDI, se viu a curva de juros, se o CDI subir muito, essa dívida dela aumenta. Ou seja, após 1 ano, a empresa deverá pagar os juros correspondentes a 100% do CDI. O que a empresa vai acontecer? Ela tem uma expectativa de que há uma alta da taxa de juros. Isso implica que vai aumentar o valor de pago de juros. Ela não quer. Se ela imagina que vai ter uma alta de taxa de juros no mercado financeiro e ela quer proteger, ela vai lá e faz um swap trocando por títulos pós-fixados. Trocando títulos pós-fixados por títulos pré-fixados, fixos. Né? E ela vai, poxa, o que ela vai fazer? Que ponta que ela vai assumir no DI, no pré? Ela não quer que sobe? Não. Ela vai comprar DI, vender pré. Essa é a ponta dela. Qual a quantidade? Aqui eu coloquei um valor nocional de 10 milhões só para a gente exemplificar. Seria um hedge de 100% do valor da dívida dela. Poxa, vamos começar a entender. Então, o banco negocia uma taxa, a taxa pré, olha na curva de juros, e vê que a taxa pré está 8% ao ano. Aí o banco, que é a contraparte, vai falar assim, poxa, empresa, é o seguinte, você quer trocar um 100% DI para uma pré? Maravilha. Tudo bem. A taxa está 8,2 para esse prazo de 252 dias úteis. Tudo bem para 1 ano? A empresa, não, tudo bem. Ok. 8,2 para mim está ok. Eu imagino que a taxa de juros da CDI vai passar de 8,2, então minha dívida vai ficar maior do que 8,2. 8,2 está compatível com uma dívida que eu acho que faria sentido. Ok. Então, eles fazem um swap. Como que funciona isso? A empresa lá, só para a gente ter uma noção, ela vai ter uma dívida 100% DI com alguém, não sabemos quem. No mercado financeiro, via balcão, Bovespa, B3, ela vai fazer um swap. Nesse swap, ela vai comprar DI. Porque se o DI subir, ela ganha. Ela compra DI e vende pré já fixo com o banco no contrato, que é estabelecido entre as partes, a 8,2. Travou 8,2. É uma trava que ela fez. O banco, obviamente, quer o inverso. O banco, obviamente, ele deve estar com uma ponta passiva para assumir em cima do DI. Vamos entender isso. Mas vamos pensar pela empresa onde a gente confunde. A empresa, se ela está comprando DI, ela está assumindo uma ponta ativa no DI e uma ponta passiva, a empresa, passiva na pré. Bom, decora isso. Já está comprando. Beleza, qual que é o resultado da ponta ativa? Qual que é o resultado da ponta passiva? Qual que é o resultado final? Ela vai pagar para o banco ou vai receber do banco? Esse é o resultado final. Então vamos ver. Imagina que ao final do período a taxa DI seja 10%. Poxa, superior ao pré que ela tinha estabelecido de 8,2. Aconteceu o que imaginou. Foi acima dos 8%, 10% subiu a taxa. Pô, qual que vai ser o resultado? Vamos ver na ponta ativa de DI. Se hoje a dívida era de 10 milhões, lá no final, depois de 1 ano, a dívida da empresa é de 100% DI. Ela vai ter que pagar o quê? Ela vai ter que pagar 10 milhões vezes a variação do DI. A variação do DI é 10%, o prazo é 252 dias úteis, a cotação é 252 divididos, então, dividido aqui dá 1, vai crescer isso daqui exatamente 10% a dívida dela de 1 milhão a mais, 11 milhões. Poxa, então ela vai pagar 11 milhões de reais de dívida. Mas esse é o raciocínio da ponta ativa também do contrato da Bolsa. Só que a Bolsa só diferencia que vai receber ou pagar. Mas é com essa matemática aí, dívida dela 11 milhões. Ponta passiva. A ponta passiva é a pré-fixada que ela travou com o banco. Vamos entender o que faz. Qual que era o valor fixado? 8,2% no prazo de 1 ano. Logo,
10 milhões, depois de um ano vai virar 10 milhões 820 mil. Esse é o valor da ponta passiva. Qual que é o resultado do swap? Diferença entre a ponta ativa e a ponta passiva. Qual que vai ser essa diferença? Ponta ativa, 11 milhões. Ponta passiva, 10 milhões 820. Resultado do swap, 180 mil positivo. Logo, ela vai ganhar 180 mil da Bolsa, B3. Vai ganhar 180 mil da B3 e qual que é o resultado final? Vai desembolsar 11 milhões para a empresa, para a dívida dela, sabe-se lá com quem, tem uma dívida com alguém, que é 100% DI, que no final é 11 milhões. O credor vai cobrar a dívida, beleza, vai pagar lá 11 milhões de dívida. Porém, no caixa dela, tem 180 mil da Bovespa, com a operação de swap, que ela recebe ali com o banco que ela fez a operação de swap. O resultado, portanto, terá sido de 10.820, porque 11 positivo menos 180 sobra 10.820. 10.820 é justamente o prefixado que ela travou. Essa aqui é a ideia, virou um hedge perfeito. E ela conseguiu proteger, independente da oscilação. Se a oscilação subiu, beleza, ela ganha dinheiro da Bolsa. A dívida dela ficou mais alta, cobre o valor da dívida. Se a taxa de juros cai, é o processo inverso. A dívida dela diminuiu, logo a dívida dela tem que morrer em 10.820. Então ela paga para o banco lá da Bovespa, do BB3, essa diferença do swap, que no final a matemática vai bater no 10.820. Moral da história, independente se o preço vai para cima ou para baixo, se a cotação do CDI vai para cima ou para baixo, no final, resultado final, dívida mais swap, vai ficar em 10.820. Porém, isso acontece só no final. Instituições que fazem swap, isso daí acontece diariamente. A gente chama de marcação a mercado. Você consegue estabelecer o valor a todo momento dessas operações. O Banco Central, quando faz uma operação de swap, esse desembolso vai ocorrer lá no final, mas contabilmente dá para você estabelecer qual é o valor do swap todos os dias. Chega as empresas, os bancos, se ela apresentar um balanço patrimonial que tem lá dentro um swap, o valor que vai estar lá dentro, aquele valor do balanço patrimonial, qual que vai ser? O valor do dia marcado a mercado. É como se você fizesse essa conta todos os dias e estabelecesse qual é o valor de ganho ou perda daquela operação de swap, que vai também para o resultado financeiro. E isso altera o resultado financeiro, o lucro das empresas, mesmo antes do vencimento. Repara que um título de swap para um ano, se ela apresenta um balanço com 6 meses, naqueles 6 meses, você olha lá a demonstração financeira, tem um ganho ou um prejuízo com essa variação do swap dentro do balanço e do demonstração de resultado, nesse caso, de exercício da empresa. Mas, efetivamente, vai ter o desembolso ou recebimento lá no final. Como que funciona essa marcação a mercado? Como uma coisa ainda não aconteceu, eu tenho que estabelecer o preço num determinado dia. Vamos ver como que funciona isso daqui. Vamos pegar um exemplo. Então, considera agora que, esse mesmo exemplo, você não esperou um ano ainda. 6 meses depois, a gente apura, marca mercado, quanto que está. 6 meses depois, não chegou até o prazo final. Então, o CDI acumulado nesse período, de 4%. Durante 6 meses, 4% acumulado CDI. Não significa que é 4% ao ano, não. Não é 4% ao ano, não. É 4% acumulado. Daria para fazer com taxa ao ano também. Basta converter para 6 meses e fazer o cálculo. Nesse caso, converter para 126 dias. Tanto faz. Mas nesse exemplo aqui eu coloquei acumulado. Acumulado no período é de 4% e a taxa pré de ajuste do mercado futuro é de 7,56. Ao se marcar as operações a mercado, calcula-se a ponta do CDI, credora ou devedora. Poxa, vamos ver. Ponta, lembra, ativa, comprada em CDI. Vamos ver o exemplo. Data inicial 10 milhões, o prazo final é um ano depois de 256 dias. Antes, vamos fazer essa conta antes, só para a gente ver qual que seria marcada a mercado. 126 dias antes, exatamente metade do caminho. Qual que é o CDI acumulado? CDI acumulado, 4%. Poxa, logo meus 10 milhões eu vou capitalizar ele 4%. 10 milhões vezes 1 mais 4%, que é o acumulado do período. Logo, esse aqui não é o ano, né? Esse daqui já é o semestre, que eu estou considerando aí 6 meses. Ok, valor 10.400. É como se a dívida da empresa, se fosse pagar exatamente 6 meses depois, estaria em 10.400.
Só que é só a operação de swap marcada a mercado para a gente chegar no valor para perceber. Ponta passiva é a ponta vendida em pré. 10 milhões, qual que era o valor no final? O valor no final é 10.820. Fixo lá. Vai ter que ser 10.820 lá no final. Porém, não chegou no final ainda. Está 6 meses antes. Então, tem que trazer o 10.820 para 6 meses antes, que é a data que está marcando a mercado. Que é justamente nessa data aqui. Qual taxa que eu considero? Poxa, eu tenho que considerar qual que é a taxa pré 6 meses depois. E não a taxa praticada lá na operação. No início aqui, eu contratei uma taxa de 8,2 para essa data. 6 meses depois, essa taxa foi para 7,56. Portanto, eu trago a valor presente esse 10.820, descontando um mais, considerando aqui meio ano. Essa taxa aqui é o ano. 7,56 é o ano. Meio ano, que é 6 meses, trago, dá exatamente 10.432. Essa é a ponta passiva. Resultado final, ponta ativa menos ponta passiva 10.400, ponta passiva 10.432, dá um prejuízo de 32 mil nessa operação de swap pré-pós, se eu marcar mercado. Significa que eu vou pagar isso nessa data? Não. A gente considera o valor final da operação do vencimento. Mas o balanço da empresa que tem a operação com swap na Bolsa de Valores vai estar um prejuízo de 32 marcado a mercado naquele momento. Ok? Entendeu, pessoal? Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer um exemplo de swap DI dólar e não DI pré. Assista o próximo. Até mais. Abraço.